Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos nos dirigindo para o 17º dia da campanha de oração. Sim, o nome da campanha se chama 21 Dias de Orações. Aprenda como é bom orar a partir das orações dos homens cheios de fé e também das próprias palavras de Jesus. Encontre encorajamento para continuar pedindo a Deus diariamente com persistência e paciência. Veja exemplos de orações vazias, oração do justo aos próprios olhos, assim como oração pura daqueles com o coração limpo. Ore constantemente. Neste 17º dia da campanha, iremos meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 1 a 7. E a palavra do Senhor diz: Guarda o pé. Quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consista que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. No livro que acabamos de ler, do Eclesiastes de 5, de 1 a 7, trata-se de respeito e reverência ao Criador, que é o nosso Deus. O Altíssimo, por ser o Criador do céu e da terra, merece o nosso temor e espanto reverente. O rei Salomão enfatizou isso de maneira vigorosa ao escrever: Guarda os teus pés sempre que fores à casa do verdadeiro Deus, e haja um achegamento para ouvir, em vez de se dar um sacrifício como fazem os estúpidos, pois não se apercebem de que fazem o que é mal. Não te precipites com respeito à tua boca, e quando ao teu coração, não os deixes apressar-se a produzir uma palavra diante do verdadeiro Deus, pois o verdadeiro Deus está nos céus, mas tu está na terra, por isso é que tuas palavras devem mostrar ser poucas. No que se refere a um lugar de adoração, a pessoa deve ter bem em mente para onde vai, cuidando de seus passos. A casa do verdadeiro Deus certamente não é o lugar para pessoas moralmente aviltadas ou para que não têm consideração para as coisas sagradas. Salmos 15, versículo de 1 a 5. É um lugar para se ouvir, quer dizer, para se prestar atenção ou para se obedecer a preceitos divinos. Não se deve ser igual ao tolo, que deixa de usar sua faculdade de raciocínio e que escolhe proceder contrário à ordem de Deus. O tolo talvez ofereça um sacrifício como dever religioso ou como manifestação externa de piedade. Contudo, ele se nega a reconhecer isto, tira o valor do seu sacrifício, tornando-o de fato detestável a Deus. Provérbios 21, 27. Esclarece isso, O sacrifício dos iníquos é algo detestável,
quanto é trazido junto com a conduta desenfreada, vileza de coração, na nova linguagem da Bíblia inglesa. Por causa da grandiosidade de Deus, porque Ele reside nos céus mais altos, é preciso dar também cuidadosa atenção às orações que se fazem. O coração, como órgão motivador, não deve ser deixado a provocar palavras impulsivas e irrefletidas. Deve-se chegar a Deus com plena percepção de sua majestade e dignidade, e não deve ser devagar, distraidamente, quando se faz oração. É mais apropriado expressar-se em poucas palavras, mas de coração e com reverência. Reforçando este ponto com um dito proverbial, Salomão prosseguiu, pois o sonho certamente chega por causa da abundância de ocupação, e a voz do estúpido por causa da abundância da palavra. Quando alguém se preocupa desnecessariamente com assunto materialista ou ambiciosos, que excluem o Criador, resultam disso sonhos egoístas, pessoais. Tal abundância de ocupação pode levar a desvaneios vãos e também pode se ocupar a mente da pessoa à noite, deixando-a em um estado sonhador e privando-a de sonhos tranquilos. Assim como indevidas preocupações materiais podem dar margem a desvaneios em vão, assim também a conversa ociosa pode causar problemas. Não leva muito tempo até que se revele que a voz do falador é um dom tolo. Forçosamente serão proferidas coisas tolas e impróprias. Portanto, é preciso prevenir-se contra a conversa irrefletida. E conforme já mostrou antes, isto se aplica especialmente à oração. A cautela a respeito de se falar irrefletivamente, por certo, aplica-se a fazer votos. Salomão declarou: sempre que fizeres um voto a Deus, não hesite em pagá-lo, pois não há agrado nos estúpidos. O que votares, paga. Melhor é que não vote, do que votares e não pagares. Não permita que a tua boca faça a tua carne pecar, nem diga diante do anjo que foi um engano, porque devia o verdadeiro Deus ficar indignado por causa da tua voz e de te estragar o trabalho de tuas mãos? Eclesiastes 5, versículo 4 a 6. Ninguém é obrigado a fazer voto a Deus. Este é um ato espontâneo, por isso há necessidade de ter muito cuidado em não falar precipitadamente quando se faz uma promessa solene a Deus. Se alguém hesitasse em cumprir seu voto, agiria como estúpido, quer dizer, como alguém moralmente deficiente em cuja palavra não se pode confiar. Falar descuidadamente pode obrigar a carne a fazer algo que talvez seja muito difícil, levando ao descumprimento do voto e fazendo assim a carne pecar. Refletir bem antes de fazer um voto evitará precipitadamente. Assim não haverá nenhum desejo de se livrar do voto, com a ideia de que for um erro. Deixar de cumprir o voto pode ter consequências muito sérias. Deus pode ficar indignado, retirando seu favor e sua bênção, pelo menos parcialmente. Em resultado, aquilo que a pessoa edificou é derrubado. O salmista resumiu o assunto de modo bem apropriado. A menos que o próprio Yahvé construa a casa, é fútil que seus construtores trabalhem arduamente nela. A menos que o próprio Yahvé guarde a cidade, é fútil que o guarda se mantenha alerta. Salmos 127, 1. Salientando o que impedirá que se façam tais votos precipitados, Salomão diz: teme o próprio verdadeiro Deus. Isso significa que se deve ter reverente respeito pelo Criador, não se agindo de modo a desagradá-lo. Quando falta tal temor, aplica-se a seguinte declaração do rei Salomão:
por causa da abundância de ocupação, há sonhos e há vaidades e palavras em abundância. Sim, o indevido envolvimento em assuntos que não são espirituais produz sonhos desassossegados de interesse pessoal, desapontamento e frustração, vaidades e conversa irrefletidas perante a Deus, que pode levar a que se faça um voto precipitado e depois se deixe de cumpri-lo. Portanto, somos realmente sábios sempre que fazemos todas as coisas com o devido temor e reverência a Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Pai, pelo 17º dia da campanha de 21 dias de orações. Diante da palavra de hoje, meu Pai, peço que instrua os seus filhos a antes de se comprometerem a Ti, que pensem e que reflitem bem no que forem fazer de propósito de voto com o Senhor, meu Pai Celestial. Que a palavra de hoje seja a palavra edificante, que a palavra de hoje seja penetrada em corações aquebrantados. Que hoje você que está incisivamente buscando a Deus, fazendo pedido, fazendo voto, que pare, reflita bem no que você está buscando, no que você está pedindo, no que você está se comprometendo. A busca leva à consequência do sacrifício, e o sacrifício é bem recebido pelo nosso Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Que o seu Filho Jesus abençoe a cada um de nós, meu Pai. Amém.